meditar um pouco na palavra do Senhor, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, né? Graças a Deus. O irmão Gessé louvou um hino aqui que fala do paralítico de Cafarnaum. E essa passagem está registrada em 3 dos evangelhos: Lucas, Mateus e Marcos. Mas eu quero ler com os irmãos aqui a narrativa escrita por Lucas. Lucas, capítulo de número 5, versículo 1 ao versículo de número 11, narra aqui o melhor. Versículo 5, meus irmãos, do versículo 17, O versículo 17 que narra a história do paralítico de Cafarnaum. Do versículo 17 até o versículo de número... Vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 17 diz assim: E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e ali estavam assentados fariseus e doutores da lei, que vieram de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E com ele estava a unção do Senhor para curá-los. Versículo 18: E eis que alguns homens traziam um homem sobre um leito, o qual era paralítico, e procurava como introduzi-lo, a fim de colocar diante de Jesus. E como não acharam por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram a cobertura e por entre as telhas o baixaram no seu leito, pondo-o no meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse: Homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que discorrei entre vosso coração? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti eu digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E instantaneamente, levantando-se diante deles, e tomando o leito no qual jazia, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E de todos apoderou-se grande espanto e glorificavam a Deus. E se encheram de temor, dizendo: Hoje vimos maravilhas. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, iremos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Pai, abre o nosso entendimento para entender, para compreender, meu Deus, a Tua palavra do jeito que ela é, sem precisar acrescentar nada e sem precisar, Senhor, meu Deus, tirar nada. Pai, fala conosco de uma forma gloriosa, edifica a nossa fé na Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Então, meus irmãos, é uma passagem muito bem, já ouvida, lida,
e também entendida por muitos de nós aqui. Mas eu quero dizer para os irmãos que de todos os feitos de Jesus, inclusive os seus milagres, incluindo os seus milagres, os seus sermões, os seus ensinamentos, as suas pregações, a maioria de tudo que Jesus fez foi longe da sua residência ou da sua casa. Mas este milagre aqui do paralítico de Cafarnaum foi feito na própria casa de Jesus. Esse milagre aqui foi feito na residência de Jesus, na cidade de Cafarnaum. Quando nós lemos na tradução de Marcos, capítulo 2, e versículo de número 1, os irmãos podem acompanhar comigo aí, Marcos capítulo 2, versículo 1, diz que alguns dias depois entrou Jesus novamente em Cafarnaum e anunciou que ele estava em casa. Então Jesus estava em casa. E o versículo 2 do capítulo 2 de Marcos diz assim: e muita gente veio de todas as partes, de tal modo que não cabiam nem mesmo ao redor da porta, e ele proclamava-lhes a palavra. Então diz que na casa de Jesus, ali em Cafarnaum, pouco Jesus ficava em casa, até porque quando os irmãos veem Jesus orando, Jesus nunca está orando em casa, embora que ele ensinou que o melhor lugar para orar é no seu aposento. Entra no seu aposento, fecha a sua porta e fala com Deus em secreto, e o Pai que está nos céus vê em secreto, e em secreto tu recompensará. Só que vocês vão ver Jesus orando pelos montes, porque Jesus orava pelos montes e não em casa, por causa deste acontecimento aqui. Neste dia que Jesus estava em sua própria casa, diz que ajuntou tanta gente, mas tanta gente, veio tanta gente das aldeias vizinhas, e diz que também veio os doutores da lei, pessoas importantes, os fariseus também estavam ali, e os vizinhos foram chegando. Quem sabe os vizinhos se alegraram e diziam: nunca ele está aí, nunca nós podemos ver ele aqui, pertinho de nós, ele está em casa, vamos lá. E diz que a casa encheu de tal forma que quem estava dentro não podia sair, e quem estava de fora não podia entrar. Aqui nós aprendemos uma coisa: a casa de Deus terrena, por mais grande que seja, é pequena para comportar a multidão que o ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes alguém passa aí, às vezes um culto que os irmãos todos não podem vir, e diz assim: a igreja dos irmãos, mas não sabe que a promessa que Deus fez para Abraão é tantos como a areia da praia e tantos como as estrelas do céu. Quem pode contar as estrelas do céu, meus irmãos? Quem pode contar as areias da praia? Ninguém as pode contar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesse dia estava assim: a residência de Jesus estava cheia de gente, e diz que ele estava ensinando. Mas o que me chamou
17, capítulo 5, 17, a última parte do versículo, diz que com ele estava a virtude do Senhor para curar. Observa que ele estava ensinando, mas parece que o ensinamento naquele dia não era assim, aquela coisa, que estava predominando a vida do mestre, não. Parece que naquele dia ele estava mesmo disposto a curar. Naquele dia parece que ele não estava muito disposto a ensinar, ele estava pronto para curar, ele estava pronto para operar milagres, ele estava pronto para operar maravilhas. E aqui eu quero classificar como milagre em casa. Eu quero classificar como milagre em casa. Você pode dizer comigo: Deus pode fazer milagre em casa. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Deus pode fazer um milagre na sua casa. Então esse milagre foi na casa de Jesus, foi na residência de Jesus. E aí diz que surgem uns homens, carregando um paralítico. E também lá na tradução de Marcos, no capítulo 2, Marcos diz que eram 4 homens, eram 4 amigos daquele paralítico que estavam levando aquele paralítico. E aquele paralítico que estava sendo transportado pela cama, a Bíblia não diz quanto tempo que ele era paralítico, dá a entender que era de nascença. Então naquela época não existia cadeira de roda. Hoje tem a cadeira de roda sofisticada que dá para o paralítico andar sozinho. Tem um motorzinho, ele só aperta um botãozinho ali e vai, faz a manobra, entra. Tem os banheiros apropriados, tem elevador, enfim, tem os ônibus apropriados. Então o paralítico hoje anda sozinho, mas naquela época não, precisavam de pessoas para conduzir ele ali naquela situação. E diz que eles levam aquele paralítico porque eles acreditavam que se eles colocassem aquele paralítico diante de Jesus, Jesus ia se mover de íntima compaixão e iria restaurar a saúde daquele paralítico. Eles acreditavam que se eles colocassem aquele homem diante de Jesus, o Senhor Jesus iria curar aquele paralítico. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para aquele milagre acontecer, primeiro, Jesus estava em casa. Segundo, aquele homem tinha amigos, tinham pessoas que se importavam com a sua situação. E essas pessoas que se importavam com a sua situação tinham fé suficiente que Jesus iria curar aquela pessoa. E aqui eu quero dizer para os irmãos que talvez aquele próprio paralítico não tinha tanta fé assim de ser curado. Mas quem estava conduzindo aquele paralítico tinha fé o suficiente que se eles colocassem diante de Jesus, aquele paralítico iria andar, meus irmãos. E diz que ele chega com o paralítico, mas para a surpresa dele a casa estava cheia. E agora? Jesus está lá no meio, não tem como entrar, a casa está cheia de pessoas, aquela multidão que estava ali, talvez nem todos que estavam ali estavam interessados no que Jesus estava ensinando, mas estavam
A verdadeira fé, grave isso aqui. Ontem nós aprendemos aqui sobre o escudo da fé. A verdadeira fé não vê obstáculo. A verdadeira fé não vê barreira. É por isso que Jesus ensinou para os discípulos: tende fé em Deus. Então eles chegam ali, mas não podem entrar pela porta. Só que a fé era tamanha, que eles resolveram subir por cima do telhado. Agora para comigo aqui. Estavam dispostos ou não estavam dispostos? Estava acreditando ou não estava acreditando? Subiu em cima da casa de Jesus, levando consigo o paralítico para cima do telhado. Para cima do telhado. E disse que eles abrem o telhado e descem aquele paralítico diante de Jesus. E eu creio que os quatro ficam se olhando para ver o que iria acontecer. Eu creio que eles pensavam consigo: nunca mais vai precisar que nós conduzimos este paralítico por nenhum outro lugar, porque ele está diante daquele que tem a solução para todos os tipos de problemas. Então, quando nós viemos na casa do Senhor, quando nós venhamos na casa de Deus, nós temos que vir com esse pensamento, com essa esperança, que nós estamos vindo para a casa daquele que tem a solução para todos os nossos problemas. Hoje, meus irmãos, nós vemos tantas pessoas com tantos problemas, até mesmo na casa de Deus. Mas às vezes, o momento que nós estamos aqui, nós não temos essa linha de pensamento, que nós estamos diante daquele que tudo pode, e com apenas uma palavra, dentro de um segundo, ele pode transformar qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que eles desceram ali e ficaram olhando. Imagina 4 homens de cima do telhado, olhando uma situação lá embaixo, esperando o sobrenatural de Deus. Mas vocês já prestaram atenção que quem tem fé não vê o problema de baixo para cima, vê de cima para baixo? Hã? Quem tem fé, meus irmãos, vê os problemas de cima para baixo. Aonde foi que eles ficaram olhando? Em cima do telhado. Ficou olhando a situação de cima para baixo. A visão deles estava por cima. E diz que Jesus, vendo-lhes a fé. A fé de quem? A fé de quem? Vendo a fé dos 4. Não era a fé do paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé dos 4. Jesus olha para aquele paralítico e diz: perdoados são os seus pecados. Mas eles nem esperavam, eles nem pensavam em pecado. Eles queriam uma cura. Mas aqui você pode entender, se os irmãos prestarem bem atenção, os irmãos observam que Jesus está mais interessado nos problemas internos para depois resolver os problemas externos. A paralisia era um problema externo, mas o pecado era um problema interno. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado era um problema interno, e Jesus veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O maior problema da humanidade, meus irmãos, não é a cegueira
física, não é a depressão, não é o câncer, não é a AIDS, não é a paralisia infantil, nada disso. O maior problema da humanidade é os seus pecados. Só que na visão daqueles quatro, e de quem conhecia o problema daquele homem, era a paralisia. Mas observe que Jesus vê as coisas diferentes de nós. Observe que Deus vê as coisas diferentes de nós. E aí Jesus diz: perdoados são os seus pecados. Lá estava quem? Os doutores da lei. Lá estava também os fariseus. E os fariseus e os doutores da lei ensinavam o seguinte: que um homem não tinha o poder de perdoar pecados de outro homem. Então, quando eles ouviram isso, eles ficaram furiosos e deram a sentença logo e diz: este diz blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí Jesus disse: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os seus pecados? Ou dizer para ele: levanta e anda? Aí Jesus diz para eles assim: para que vocês saibais. Aqui foi uma revelação de Jesus para todos aqueles que estavam ali. Para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Aí Jesus vira para o paralítico e diz: paralítico, eu te digo, levanta-te e anda. Toma o seu leito e vai para a sua casa. O paralítico, meus irmãos, em todo o tempo quis se livrar daquele leito. Mas quando Jesus diz: toma o leito e vai para a tua casa, Jesus estava querendo dizer: pega este leito e carrega como um troféu. Ele é um testemunho de que você andou deitado nele muito tempo. Quando você contar o seu testemunho, mostra a cama, mostra o leito e diga para todos que eu te levantei dela. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina aquele paralítico chegando diante dos seus vizinhos com o leito nas costas. Imagina ele chegando na sua casa, na sua residência, com aquele leito nas costas. Que reboliço que causou, meus irmãos. Atraiu a atenção de todos os moradores de sua rua. Aquele testemunho ali levou muitas pessoas a Cristo. Mas tudo começou por 4 carregadores de paralítico. E às vezes eu fico pensando, meditando, e às vezes eu chego a ter uma conclusão: que na igreja do século 21 está faltando carregadores de paralíticos. Às vezes nós estamos preocupados muito com quem está são. Não é assim? Às vezes nós preocupamos muito com quem está são. Quem está são está muito dodói. Vem me visitar, senão eu não vou para a igreja. Vem me buscar, senão eu não vou para a igreja. E os doentes? Jesus diz: não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. É os doentes que precisam de ajuda, é os doentes que precisam de médico. E nós precisamos apresentar para o doente
Louvado seja o nome do Senhor. Então ali Jesus provou que a virtude estava sobre ele para curar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus com virtude para curar. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, Jesus sempre teve virtude para curar. Não sei, a Bíblia que diz. Só que eu vou encontrar Jesus fazendo imposição de mãos 2 vezes no século para ele ver. Só que nesse dia aqui não precisou Jesus fazer imposição de mãos. Jesus, com apenas uma palavra, o paralítico levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, basta uma palavra. Quantos creem no milagre em casa? Basta apenas uma palavra para Jesus operar um milagre no seu lar, na sua casa. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós chegamos na casa de Deus, às vezes nós chegamos na igreja com tantos problemas internos, que ninguém sabe, nem os amigos mais íntimos não sabem. Porque eu sou assim, meus problemas internos eu não conto para ninguém. Aqueles amigos, aqueles 4 amigos ali eram amigos, mas não sabiam do pecado que estava lá no coração. Não sabia do pecado daquele homem que estava dentro do coração dele. Mas Jesus é lindo, maravilhoso. Os seus olhos é como chama de fogo. Quando Ele olha para você, a sua visão, a visão de Deus, não fica limitada nessa roupa, nesse paletó, nessa gravata, não. Aleluia. Os olhos do Senhor é como raio-x. Ele olha e vê as necessidades internas, dentro da alma, dentro do coração, dentro do pensamento. E para sua alegria, Ele tem o poder de solucionar todos os nossos problemas internos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus falou assim: olha, primeiro eu vou resolver o problema interno, perdoar os seus pecados, aquilo foi um choque para os amigos dele. Aquilo foi um choque. Mas fulano, paralítico, Paralítico. Como é que um paralítico tem pecado, assim? Camarada doente lá, Tem gente que olha para o doente e diz: oh, coitadinho inocente, não é assim? Oh, coitadinho inocente, Mas Jesus viu que a maior deficiência estava na alma, estava dentro, estava no interior, estava no coração. Porque o pecado, meus irmãos, ele não escolhe pessoas, ele não escolhe tipo de pessoas, grau de pessoas, altura, fisionomia, cor, não. Aleluia. A Bíblia diz que o pecado passou a todos, e todos, por causa do pecado, foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio para restituir tudo que o pecado roubou do homem. Jesus Cristo veio para purificar os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos dá direito da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E aí, meus irmãos, diz que aquele paralítico, ele se levanta, e vai para a sua casa. E eu fico analisando aqui que esses homens que levaram ele contribuiu com um grande milagre, mas a Bíblia ocultou até os seus nomes. Nomes. Tem gente que está fazendo muita coisa boa por aí, mas os seus nomes não aparecem e nem vai aparecer. Aleluia, são os anônimos de Deus. Aleluia, mas no céu, meus irmãos, aleluia, a Bíblia diz que Jesus vai dar galardão, Jesus vai dar recompensa, cada um segundo as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. E aí tem uma história de um pastor que diz que era famoso, e lá ele teve uma visão lá, e diz que chegou lá o momento de distribuir as coroas lá, e diz
tinha ali, né, tantas coroas bonitas ali, ele colocou o óleo na coroa mais bonita, né? E diz: aquela mais bonita é minha, porque eu tomo conta de um grande rebanho, eu me expresso muito bem, eu prego muito bem, eu ensino muito bem, eu já ganhei muitas almas para Cristo. E diz que veio ali o ser entregando as coroas ali, e diz que chegou com aquela coroa mais bonita que tem. Diz que pegou uma irmãzinha que ficava lá no último banco da igreja, lá só orando, gemendo, lá intercedendo por todos os crentes, inclusive pela vida do pastor, e diz assim: essa coroa aqui é para essa irmãzinha, e a sua é essa aqui. Na prestação das contas, a da irmãzinha foi bem maior do que a dele. Louvado seja o nome do Senhor. Somos anônimos de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somos carregadores de paralítico, que vão ser recompensados no céu. Deus não fica devendo nada para ninguém. Jesus disse que até mesmo se eu der um copo de água fria para um profeta, na condição de profeta, naquele dia eu irei receber galardão de profeta, e o nome do Senhor será glorificado em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Um milagre em casa. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, meus irmãos, Ele tem o poder de fazer um milagre na nossa casa. Quando meu filho tinha, uns 2 anos mais ou menos, ele sofreu de pneumonia. E eu era como pastor de uma igreja, e a gente enfrentou uma situação muito difícil. E os médicos furavam ele muita injeção, e febre, e ele queimando na febre, e, enfim, uma situação muito difícil. E ele muito doente. Nós estávamos em casa, e eu falei para minha esposa: nós vamos levar ele para a igreja hoje. Levamos ele para a igreja, e ele chorou o culto inteiro, e o ouvido dele também doía, e enfim, mas nós ficamos até o final do culto. E aí minha esposa também já estava um tanto quanto já preocupada, enfim. Eu também estava, mas o homem, ele não demonstra muito. Pelo menos eu sou assim. E quando acabou o culto ali, ela falou: bem, nós precisamos levar o Sula não está bem, o Sula está mal, mas eu já não quero mais levar ele. Toda vez que eu vou, fura o meu filho, eu não quero levar. Aí tinha um presbítero naquele dia visitando a igreja lá, e o irmão já estava com a chave do carro lá para levar ele, para trazer ele para o médico. Eu falei: meu bem, vamos levar sim, mas antes disso eu vou pedir o presbítero que está visitando a igreja aqui para fazer uma oração em favor do meu filho. E aí eu trouxe ele, peguei ele nos meus braços e trouxe. E falei para ele: querido, faz uma oração para o meu filho, unge o meu filho. Ele pegou o vidro de azeite, derramou azeite na mão e começou a orar pelo Súlio. E ele disse: Senhor, aqui está o Julivan. Ele vai até o nome do Súlio. Senhor, aqui está o Julivan. E às vezes eu fico atento nele com esse nome, lembrando, mas eu tenho uma memória boa, uma lembrança boa, porque o milagre aconteceu. E ele disse: Senhor, aqui está o Julivan, Senhor, e visita ele nesta hora. Está aqui os problemas dele, pneumonia, e foi falando os problemas dele. E aí, quando ele começou a orar, eu vi que a voz daquele irmão alterou, ele ficou diferente, ele começou a falar em outras línguas, e ele gritou assim: é vida! Todo mundo assustou, e ele gritou de novo: é vida! E eu não entendi, ele gritou 3 vezes: é
vida. E eu não entendi. Mas ele estava com a virtude de Deus. Ele recebeu virtude de Deus. Aleluia, para curar. A Bíblia diz: e os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Bricandaraia, bricandaraia, subicandaraia, subiandaraia. Aleluia. E aí a minha esposa falou o seguinte. E aí o rapaz falou: e aí, vamos levar? Eu falei: por mim nós não levamos não. Mas um rapaz que estava já com a chave do carro na mão, ele disse assim: vamos, pastor, pelo menos nós tiramos um raio-x. Era de Deus, eu vim para tirar o raio-x. O primeiro, a mancha no pulmão estava muito grande. A mancha estava muito grande no pulmão. E foi de Deus que eu viesse para tirar um outro raio-x. A minha esposa entrou com ele para tirar o raio-x e eu fiquei do lado de fora, esperando. Eu e o outro irmão que foi conosco. Depois ela saiu. Aí ela saiu chorando. Eu falei: mas o que aconteceu? Por que você está chorando? Ela falou assim: porque Jesus curou o meu filho. Aleluia, não tem mais nenhuma mancha no pulmão dele. Jesus curou o nosso filho. O autor aos Hebreus escreveu assim: ó, Jesus Cristo, grava isso aqui, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele mesmo que curou no passado, ele cura no presente e ele também cura no futuro. Aquele mesmo que salvou no passado, salva no presente e salva também no futuro. Aquele mesmo que perdoou no passado, perdoa no presente e perdoa no futuro. Aleluia. E naquele dia eu pude experimentar um milagre na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé. Recandaraia, soubicandarabia, subia. Recandaraia, xericandaraia, soubiandarabia. Aleluia, eu quero orar. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Sai do seu lugar e vem aqui. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Eu quero orar. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Tem mais gente aqui, meus irmãos. Aleluia. Graças ao Senhor. Glórias a Deus.